no dia seguinte o Lulu Santos era Luiz Maurício, né? Na época, não era o Lulu me chamou para entrar na banda dele, que era o Vimana. Que era com o Lobão. Não, ainda não. Ah, eu não? entrei primeiro, Candinho era baterista, Então era o Lulu e Luiz Paulo, tá. Fernando Gama e o baterista Candinho. Candinho saiu para entrar para uma seita religiosa, uma coisa de um ashram, né? Assim, uma seita de indiana. Não queria mais fazer música. E a banda, o Lulu decidiu que a banda teria que se reformar. Então eles ficaram à procura de um cantor, porque o Lulu queria se concentrar na guitarra. Ah, é? Ele nunca. Não, ele cantava muito bem, mas ele estava querendo ser um guitarrista que nem Serginho Dias e eu não sei, ele tinha visto o show do Scala d'Asta, que é o único show que a gente fez no Rio, no Colégio Zacarias. Ele assistiu esse show e ficou muito impressionado e falou para mim quando ele me chamou, ele falou, eu estava esperando você sair dessa banda do Barca do Sol para te chamar para cantar com a gente, porque eu vi o teu show. Em inglês. Comecei em inglês, mas eu já percebi que cantando em inglês a gente não ia sair. A gente fez muito show no Teatro da Glória, aqui do Rio, no Museu de Arte Moderna, na sala de imagem do som. Novos Baianos estavam começando a tocar lá também, o Made in Brasil, as bandas do Rio, Veludo Elétrico, que era a ex-banda do Lulu, na verdade, os Mutantes mesmo. Tinha esses espaços reduzidos, né? O Teatro Teresa Raquel, assim, alguns lugares que a gente conseguia tocar. E essa fase foi legal. Aí o Lobão, a Marília Pera, contratou a banda para tocar como banda de apoio dela. Uma peça? Uma peça chamada Feiticeira, que era um monólogo dela, que ela, nas palavras dela, cantava, sapateava e dançava, fazia tudo. Então, e ela realmente fazia tudo, ela era excelente. Era um monólogo, né? Ela contando histórias, cantando, dançando. A Sandra Pera, que também, irmã dela, que seria uma das frenéticas, né? Anos depois, também estava nessa. O Lobão entra nessa hora, então? Nessa hora, o Lobão entra na banda para ser o baterista. A gente procurou o baterista e aproveitamos o teatro às tardes em São Paulo para... Bom, inicialmente no Casa Grande, no Rio, e depois, eu esqueço qual foi o teatro que a gente ocupou em São Paulo, mas todos fomos levados para São Paulo e tocava durante a noite. E à tarde a gente ia pro teatro e ficava pra gente. Então a gente ali ensaiava nosso repertório do Vimana. Sim. Então a gente, quando terminou essa temporada com a Marília, a gente estava em ponto de bala e voltamos pro Rio e começamos a tocar bastante, né, no Rio. Banda, você, Lobão o e Lobão na bateria, Santos. Baita baterista, né? Toca muito batera. Eu tocava assim, né, nessa época que ele se dedicava exclusivamente a isso. Mas o sonho dele sempre foi ser violinista, né? Assim, o Lobão queria tocar. Ele estudou com Guerra Peixe, assim, ele era um menino assim meio prodígio como violonista. Ele nessa época devia ter quantos anos? 16, 17. Que? Assim. Novinho assim? Porque eu tinha o quê? 22, 23, eu sou 6 anos mais velho que ele. Então é isso mesmo. E o Lulu também, mais ou menos na mesma Lulu parte? é um pouco mais novo que eu. Ah, é? Um ano, 2 anos mais novo que eu. Eu era... O Luiz Paulo era mais velho, tinha 27, eu tinha 23, eu acho. O Lulu, 22. E o Lobão, 16, 17. Ainda morava com os pais. Então, para ele viajar para São Paulo, tinha que ter uma pessoa que assinasse por ele. Imagina, eu e a Leda, né? Porque a mãe do Lobão achava a gente gente séria, ela não sabia de nada. Não, né? Ali em inglês, ela falava né? assim, não, vocês cuidam dele, vê se ele toma os seus remédios. E tudo, né? Então, imagina ser responsável pelo Lobão. Você era responsável pelo Lobão, cara. Mas ele era um menino pacato, ele montava carrinhos, assim, daqueles de Airfix, ele tinha esse... Magrelo, cabeludo magrelinho, tomava muito remédio. É mesmo?
É, assim, remédios que ele tomava para. Ele tinha um problema de disritmia, que eu acho que ele superou, mas na época ele tomava muito remédio. Tinha muitos problemas em família, era complicado. Ele fala sobre tudo isso Ele nos falou livros isso. dele. Eu não vou elaborar sobre isso, mas eu conheci de perto e é mais ou menos isso mesmo. Mas o cabelo dele era curto, era comprido? Não, na era época? comprido já. Comprido já? Ele era um lobão. Ele, com 16 anos, já tinha barba cheia, que nem Ah, o é? seu. É, assim, ele era um menino enorme, assim, meio Desengonçado, desengonçado. né? Usava como se chama? Suspensório? Dungarees. Era aquele... É... Como que chama isso? Chama? Pô, de calça... macacão. Macacão, exatamente. Macacão Obrigado, Paquito, por ter ajudado a gente. Então, ele De nada, tamo junto. Hã? De nada, tamo junto. Tá bom. Ele parecia aquele lobão dos Três Porquinhos, Sei, né? sei, Só sei, faltava por o isso. chapéu torto. Tá. Então ele tinha cabelo comprido, barba, assim, lobão. Cara, mas que momento isso. E ela vai pra frente ou não? O que eu vi, mano? É. Foi, a gente, Chegaram a de gravar 75, gravamos, a gente gravou um LP, mas não foi lançado, porque naquela época as gravadoras Vocês gravaram achavam que o rock por era... conta? Vocês bancaram um LP, não? Não, o que aconteceu é que o Som Livre, ou melhor, o Estúdio Level, que é um estúdio aqui de Botafogo, que depois se tornou Estúdio do Som Livre, estava sendo inaugurado, ainda era particular, estúdio particular. E tinham trazido dos Estados Unidos, de Westlake Audio, que é uma companhia de áudio, um cara chamado Don Lewis, que era um engenheiro de som e técnico da Westlake Audio de Califórnia. E ele foi trazido para ajudar na montagem. E ele dizia para o dono, a melhor maneira de eu testar esse equipamento é gravando alguém. Você tem alguém que queira gravar? E aí eu não sei se foi Lulu ou Luiz Paulo, ouviu a conversa ou falou com o cara, o dono lá, e falou assim, olha, a gente quer gravar, vamos fazer esse teste. Então, o Dom conseguiu o que queria, uma banda de malucos, assim, tocando uma música complicadésima, difícil de gravar. Para ele testar no limite. Para ele testar os multitracking e os alto-falantes e tudo mais. E a gente aproveitou para gravar um disco. Mas era aquele disco, música progressiva, assim, imagina, não tocava na rádio. Isso era a época do Big Boy. Sei. Assim, as pessoas ainda não estavam preparadas para aquilo. Então o Som Livre falou assim, não, tudo bem, temos uma fita, mas não vamos conseguir lançar isso. Eles, na verdade, pegaram uma faixa que foi feita por Lobão e... não sei, foi composto meio em banda mesmo, mas o Lobão eu sei que fez a guitarra principal e a melodia. Não, eu fiz a melodia. Mas enfim, era uma coisa em conjunto. Chamada Zebra. E do outro lado, uma música que eu ainda cantava em inglês. Mas essa Zebra ele cantava ou você? Eu cantava Zebra e o Masquerade do lado 2, que era... Zebra era em português. Lado 2 é uma música que eu tinha escrito em inglês com o Luiz Paulo, chamada Masquerade. E saiu esse compacto, assim, tipo com um ano de atraso, meio como um prêmio de consolação, sabe? Sei. Porque eu acho que a gravadora ficou com peninha da gente e falou, deixa eles lançarem um compacto. Então esse compacto foi, na verdade, o primeiro compacto da banda e o último compacto da banda. Com o Lulu na guitarra ainda. Com o Lulu na guitarra. E daí? Como que E daí acontece? nada aconteceu. Nada aconteceu. A gente fez uns programas de Continuava- Big Boy. Mas você continuava tendo outra forma de rendimento. Ensinando inglês no meu caso. Sim. Os outros meninos lá, eu acho que o Lulu não precisava trabalhar, ele tinha uma renda familiar, enfim, a família dele tinha um dinheiro. Luiz Paulo fazia muito trabalho para Globo, gravando trilhas sonoras e pequenas intervenções. Aquele Plim Plim é do Luiz Paulo. Ah, é? Ele que fez aquilo, ele fala, poxa, se tivesse licenciado, Imagina. em vez de... Eu acho que ele ganhou uns 200 cruzeiros para fazer uma fita cheia de barulhos. Aí eles escolheram esse plim plim. Se E ele tivesse fala, cara... a cada plim-plim, se ele ganhasse $1, né? Imagina. Centavo que fosse. Centavos. Cara, ele era milionário. Ele mora em Nova York agora, né? E já tocou no Carnegie Hall. Ele é um baita tecladista.
Ele faz uma linha meio chorinho progressivo. Sei. Ele toca no piano, canta também muito bem. Mas ele está lá há 20, 30 anos já. Mas voltando a Vimana, coisa vai, coisa vem, show vai, show vem. E aí o Lulu sai. Vimana por quê? Esse nome... Vimana é uma coisa do Lulu. Lulu veio com essa ideia desse nome, né? Era a banda do Lulu, basicamente. Assim, ele que tinha formado, ele que tinha idealizado a banda. Tinha uma explicação desse nome, ele deu ou não? Vimana é sânscrito, é pretensiosamente sânscrito. Tá. E quer dizer disco voador. Ah, é? Quer dizer, carruagem dos deuses, enfim. Alguma coisa desse tipo. É, uma coisa de... tinha um formato de cisne, essa nave. Sim. E trazia os deuses para a Terra. Enfim, tinha uma mitologia qualquer. Mas Vimana é isso, é o nome sânscrito para objeto não identificado, o disco voador que a gente chamaria hoje em dia nave alienígena, mas tem essa coisa religiosa de trazer as divindades para a Terra. Mas enfim, esse era um nome que já existia na banda. Aí chega o tecladista do Yes no Brasil, ele casado com uma brasileira, ele estava procurando uma banda para tocar com ele, foi ver um show da gente no Colégio Bennett, o Patrick Moraes, né? Ele tinha tocado no Moody Blues e era o tecladista do Yes, casou com uma brasileira, morava em Juá, e ele queria uma banda para ensaiar. Então, adorou o show da gente, falou, olha, vocês têm interesse em tocar comigo, assim, tal, não sei o quê. Aí ele veio com um papo de que, não, vamos fazer, a gente ensaia minhas músicas e tal, e aí vamos fazer uma turnê da Europa e a gente, né, deslumbrados, né? Claro, assim, meninos de 20 e poucos anos, de repente chega o tecladista do Yes, nosso ídolo, né? Assim, a banda ídolo de todo mundo e quer levar a gente para uma turnê da Europa. Aí a gente meio que ingenuamente caiu nesse papo Eu acho que ele era bem intencionado até certo ponto, mas ele queria mesmo era uma banda para ensaiar, para ele poder tocar todo dia. Ele pagava uma merreca. Uma merrequinha pra gente, assim, ir lá todo dia. Então eu dava minhas aulas de manhã e de tarde ensaiava com o Patrick. Foi um aprendizado e tanto. Assim, não é uma música que me agrada muito. A música dele era muito complexo. Tinha muito espaço limitado para mim como cantor. Mas a gente misturava coisas dele com coisas nossas. E lá fomos nós, assim, querendo preparar um show para tocar na Europa. E chegaram a vir os caras dos gravadora e tudo mais. Mas esse turnê não se realizou porque nosso amigo Lobão resolveu ter um caso com a mulher do cara. Ah, verdade, ele contou essa história maravilhosa. Então, ele já contou essa história, eu não vou precisar contar de novo. Assistam essa parte da entrevista, acho que foi no Lobão, na parte 1 que ele foi na... É a cara dele. Muito. E aí detonou todas as nossas chances, obviamente. Talvez fosse uma coisa boa, porque eu acho que... Pensando para trás, iria para outro caminho, né? Não, era muito pouco nossa praia, a gente estava sendo usado um pouquinho para fazer isso. Tanto que a banda se rompeu, o Lulu saiu provavelmente com muito desgosto. Ele não se deu bem com o Patrick, eles tinham assim, uma certa fricção ali. Mas assim, foi uma coisa que ele já vinha vindo. Eu acho que o Lulu já tinha planos para isso, porque ele já tinha apresentado umas ideias. Nosso som era muito progressivo, mas ele já apresentou umas ideias um pouco mais, como se diz, mais pop, né? Dentro do nosso show tinha um momento que o Lulu ia para frente, cantava e tocava uma música como refrão, e era muito diferente de tudo que a gente fazia. Já via nele essa figura... É que ele estava tentando buscar um outro caminho para ele, eu acho. Ele tinha percebido que a banda estava assim, tinha chegado ao seu limite, e ele muito sabiamente, eu acho que percebeu que era o momento dele
ele ia para outra coisa. E a gente ficou nessa coisa com o Patrick, meio que assim, meio tentando assim dar a vida, continuar a vida do Vimana, mas já não era mais Vimana, apesar de ter o nome e tudo mais, já não era mais. Sem o Lulu já não era outra banda. E foi se desmembrando.